O nosso trabalho é sobre o transplante cardíaco e eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia e as alterações fisiológicas desse paciente. O paciente pós-transplantado apresenta uma série de alterações psicológicas e fisiológicas quando comparados a pacientes saudáveis, principalmente quando são analisados alterações como frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco, resposta endócrina e a função ventricular. Dentre as alterações fisiológicas, as funções cardiorrespiratórias sofrem maiores influências pós-transplante. A função pulmonar é alterada em todos os pacientes do pós-cirúrgico. Reduções dos volumes pulmonares são observados nos pacientes desde o primeiro dia de pós-operatório, além do aumento do trabalho ventilatório. A perda de força muscular pode estar relacionado ao período de repouso no leito, tempo de internação, falta de oxigenação muscular e o uso de imunossupressores que alteram a estrutura muscular. A anamnese é o conjunto de informações que são recolhidas e tem por objetivo descobrir o histórico do paciente, tirando o máximo de informação possível para o diagnóstico e nos motivos da ida à consulta. Nos exames complementares, separamos alguns dos exames para poder mencionar aqui. Pressão cardíaca, pressão pulmonar e pressão capilar pulmonar nos darão uma ideia da circulação sanguínea desse paciente. O eletrocardiograma vai nos dar uma visão de como está o estado físico desse coração entre átrios e ventrículos. E o teste de O2 em esforço nos dará uma ideia de como está a alimentação de O2 desse corpo. Eu vou falar sobre os objetivos do transplante cardíaco. Em 1985, Sorto, Ottergan e Pena acredita que prolongar a vida com melhor qualidade é o objetivo do transplante. Em 1998, Porto descreve que não é somente sobreviver, mas sim colocar em xeque a qualidade de vida desse paciente, prolongando a vida dele. Em 2012, a Sociedade Estadual do Transplante descreve que, além de prolongar a vida, proporcionar uma melhor qualidade, também proporcionamos uma qualidade social e familiar desse paciente. Reabilitação cardíaca no transplante cardíaco no pré- e pós-operatório. O transplante cardíaco é a primeira opção de tratamento na falência cardíaca. O programa de reabilitação cardíaca tem sido eficiente no tratamento de pacientes transplantados, podendo ser iniciado antes da cirurgia, ainda no pré-operatório. A reabilitação cardíaca proporciona ao transplantado diversos benefícios, tais como a adequação, a readaptação às atividades de vida diária, vai melhorar a capacidade funcional e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Essa reabilitação ela tem uma duração de 8 a 12 meses e pode aumentar em até 50% a capacidade funcional do paciente. Já a atuação da fisioterapia no tratamento de pré- e pós-transplante cardíaco, segundo as diretrizes de reabilitação cardíaca, a prescrição de exercícios deve ficar de acordo com profissionais especializados. Em geral, os programas de reabilitação cardíaca para pacientes cardiopatas, eles vão resultar no condicionamento físico e da capacidade funcional do paciente. Existem 3 fases de reabilitação, que é a fase hospitalar, a fase ambulatorial e a fase de manutenção. Na fase hospitalar, é necessário que o paciente ele seja monitorado, pode ser realizado fora do ambiente hospitalar, no caso em clínicas de reabilitação especializada e em ambulatórios, que vai ter como objetivo evitar a evolução da patologia, evitar a rejeição do novo coração e o aparecimento de novos acometimentos cardiovasculares. E a última fase, que é a fase de manutenção. Essa fase de manutenção ela pode ou não ser supervisionada,
ela é a principal fase, que vai ser onde o paciente ele já vai estar apto a realizar suas atividades de vida diária, ele vai começar a praticar exercícios de forma independente, sozinho ou em grupos, com ou sem supervisão, mas para isso acontecer é necessário que ele tenha uma consciência do ambiente que ele esteja, seja em clínicas, clubes ou academias, ou até mesmo em seu domicílio. Nessa fase ainda o paciente ele tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para poder estar realizando as avaliações e alguns exames de rotina. Independente do tipo de método de reabilitação que o paciente tenha, sempre os resultados eles são benéficos. Na fase hospitalar, inicia-se o aconselhamento do paciente e familiar em relação aos fatores de risco e nas mudanças de hábito. Os principais procedimentos utilizados nessa fase são os da fisioterapia respiratória, que vai utilizar manobras respiratórias que consistem em técnicas manuais, posturais e cinéticas, para que seja evitado as infecções respiratórias e o acúmulo de secreção nas vias aéreas. A fisioterapia ela deve se iniciar nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Deve-se iniciar com exercícios passivos, em seguida vai evoluindo para a movimentação ativa, logo depois a deambulação lenta até chegar na fase ambulatorial. Já na fase ambulatorial, essa fase ela é importante na manutenção do bem-estar do paciente, porque ela vai favorecer o maior tempo de sobrevida com a melhor qualidade de vida do paciente. Essa fase ela vai estar relacionada à ausência dos sintomas da insuficiência cardíaca. Ela é responsável por promover a adequada readaptação e o retorno das atividades básicas e instrumentais de vida diária, e possivelmente a partir daí o paciente ele começa a retornar às suas atividades laborais. Indicação: as cardiopatias congênitas, as cardiopatias adquiridas como o infarto do miocárdio e a angina instável, a cirurgia de revascularização miocardíaca, cirúrgica ou percutânea, transplante cardíaco, hipertensão arterial, entre outros. Contraindicado: fase aguda do infarto do miocárdio, primeiras 36 horas, angina estável, até 7 dias do último episódio de dor, insuficiência cardíaca, arritmia de risco, hipertensão arterial grave, embolia pulmonar, entre outros. A reabilitação cardiovascular desse paciente é dividida em 3 fases. A primeira fase, que é a fase de internação hospitalar. A segunda fase, que é após a alta hospitalar, até 2 ou 3 meses. E a fase 3, que acontece após o 3º mês do evento. O treinamento deve se iniciar desde a hospitalização, seguindo para a fase 2, que é entre a 2ª e 3ª semana pós-transplante. Nessa primeira fase, que é uma fase de internação hospitalar, nós vamos atuar no ajuste da ventilação mecânica, no processo de desmame, atuando com cinesioterapia respiratórias, manobras respiratórias, responsão pulmonar. A atividade física é ideal iniciar as suas caminhadas num passo lento, entre 1,5 km a 2 km, e aumentando a distância devagar. Lembrando que esse paciente deve ser monitorado, então devemos manter a percepção do esforço do paciente de acordo com a escala de Borg, e também monitorar sua saturação, sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, frequência respiratória, que é bem importante durante o exercício. Essa fase é planejado considerando a intensidade, a frequência, duração, tipo de exercício e progressão de acordo com a classificação funcional do paciente. Na terceira fase, o exercício de resistência será adicionado já entrando na 6ª e 8ª semana. No primeiro momento será com banda elástica de 2 a 3 circuitos, com 10 a 12 repetições. Podemos utilizar um tratamento que envolve 3 etapas. O aquecimento, que é de 5 a 10 minutos, com realização de exercícios de alongamento, exercícios dinâmicos, aeróbicos e de coordenação, associados a exercícios respiratórios. Para explicar melhor, você associar os exercícios de respiração com a elevação, abdução e adução de membros superiores e inferiores, lembrando o paciente sempre da respiração, orientando ele
assim como você utilizar um bastão e ao elevar o bastão ele inspirar e ao retornar com o bastão ele expirar. Também podemos ali ajustar, né, a respiração do paciente, pedindo para ele colocar a mão na barriga e no peito e pedir para ele inspirar e expirar, concentrando sempre na barriga para ele poder ajustar dessa respiração diafragmática. Exercícios resistidos e o aumento de carga é introduzido gradualmente de acordo com a evolução desse paciente, visando a volta dele nas atividades de vida diária, recuperando a sua independência e a sua recuperação total após esse transplante. Na equipe multiprofissional do transplante de coração, o enfermeiro é responsável por aconselhar o paciente e cuidar dele na parte de internação, vendo a questão de higiene pessoal, cuidados com o curativo, cuidados com a cirurgia, parte medicamentosa, vendo a questão da imunossupressão. O assistente social vai ver a questão social do paciente e da família. Nessa questão vai ser visto ambiente onde ele mora, como ele faz para chegar em casa, nível de escolaridade dele e da família, aceitação dele e da família em relação à cirurgia, e nesse contexto é onde se encaixa o assistente social dentro da equipe. O psicólogo, por sua vez, é responsável pelo ajudar no controle de vícios e também pela aceitação desse novo órgão entre o paciente e também pela família. Leva em questão questão religiosa, questão social, questão de conhecimento, nível de conhecimento, para assim ele poder estar se aceitando mais com esse novo órgão. O psicólogo ele também tem uma importante questão para a família do doador. O nutricionista é responsável por gerenciar a dieta desse paciente antes e após a cirurgia. Essa dieta geralmente é feita de uma maneira específica para cada paciente, levando em consideração os hábitos de alimentação deles antes da cirurgia. E geralmente o paciente tem uma grande perda de peso e ele também vai estar atuando nessa parte. O monitoramento do paciente na reabilitação cardíaca consiste basicamente na aferição de sinais vitais. Então, pressão, frequência respiratória e frequência cardíaca é o que deve ser aferido. Se necessário, o monitoramento cardíaco. Ser capacitado a realizar uma parada cardiorrespiratória também é muito importante, além de observar sinais e sintomas que esse paciente pode apresentar durante a reabilitação cardíaca. Caso esse paciente não consiga realizar ou sinta-se algum desconforto durante a reabilitação cardíaca, ela pode ser interrompida a qualquer momento e sempre avaliar os sinais e sintomas e aferição de sinais vitais. O objetivo da reabilitação cardíaca é mudar o hábito de vida dessa pessoa, mudar os hábitos alimentares, reduzir drogas e tabagismo, além de trazer uma estratégia multidisciplinar para essa pessoa. Então, o verdadeiro objetivo é auxiliar, educar e melhorar a incapacidade dele. Medir a pressão, temperatura, verificar o peso, a escuta pulmonar, a respiração, isso são muito importantes também. O diagnóstico por transplante cardíaco resulta nessa tabela que está aparecendo. A tabela ela é dividida em classe, evidência e indicação. Na indicação, ela apresenta insuficiência cardíaca, consumo de oxigênio, equivalência de ventilatória de gás carbônico e coeficiente respiratório. A partir do momento que faz a identificação dos critérios, o paciente é um indicado ao transplante cardíaco. Também existe a indicação do transplante cardíaco nas situações especiais. A tabela também é dividida em classe, indicações e evidências.
Nas indicações, a gente tem a insuficiência cardíaca, amiloidose de mutação, HIV, hepatite B, hepatite C e amiloidose primária. A partir desse diagnóstico, pode ser uma indicação de um transplante cardíaco. Eu vou falar sobre intercorrências e procedimentos que podem acontecer na reabilitação cardíaca. As intercorrências são: o paciente pode apresentar tontura, vertigem, suor em excesso, pressão alta ou glicose alta. Por isso, é importante a aferição de sinais e monitorização dos sinais e sintomas que o paciente está apresentando durante a reabilitação. Caso esse paciente se sinta incomodado e incapacitado de continuar a reabilitação, ela é interrompida e o paciente pode ser encaminhado ao pronto atendimento. Se porventura acontecer do paciente ter uma parada cardiorrespiratória, o profissional habilitado pode realizar a manobra enquanto chama o atendimento de emergência e urgência para esse paciente. Outra coisa muito importante é a gente ensinar o paciente a fazer a autoavaliação dos sinais e sintomas do que ele está apresentando. E ele dá esse feedback ao profissional no momento da reabilitação cardíaca. Então, ele mesmo se educar e se autoavaliar sobre os sinais e sintomas.